Olá, estamos de volta com o Dicas de Direito Argente Advogados e hoje eu vou dar continuidade à reforma trabalhista. Vou abordar 3 direitos trabalhistas que foram alterados com a reforma e segunda que vem vou falar mais outros 3 direitos alterados pela reforma trabalhista. Hoje eu vou analisar banco de horas, intervalo que acontece dentro da jornada e a jornada 12/36. Primeira coisa, banco de horas. O que é o banco de horas? São aquelas horas que eu trabalho a mais hoje e o empregador, em vez dele pagar essas horas extras que eu laborei, ele vai me dar uma compensação. Ou seja, se eu trabalhei hoje 1 hora a mais e em um outro dia eu vou chegar 1 hora depois ou vou sair 1 hora mais cedo. Então, como que era o banco de horas antes da reforma? Tinha que obrigatoriamente estar previsto em lei ou devia haver um acordo entre o seu empregador e o seu sindicato. E a compensação das horas que eu fiz a mais hoje ou em outros dias tinha que ocorrer em 1 ano. Então, se eu fiz algumas horas extras a mais hoje, o empregador ele tinha até 1 ano para me dar a folga dessas horas extras a mais que eu fiz. E não precisava me pagar essas horas extras. Como que ficou? Esse antigo modelo ele se mantém, mas agora se existe uma espécie de mini banco de horas. Aonde em vez de ter um acordo entre o seu empregador e o seu sindicato, é um acordo entre o seu empregador e você, de forma direta, mas tem que estar escrito. E a compensação das horas extras que você fez a mais hoje, ela tem que ser compensadas em 6 meses, tá? Então, resumindo, hoje em dia a gente tem 2 tipos de banco de horas extras, aquele que é acertado entre o seu empregador e o seu sindicato e tem que ser compensado em 1 ano, ou o mini banco de horas extras, onde é um acordo entre você e o seu empregador e tem que ser compensado em até 6 meses, tá? O que é importante lembrar, independente de haver o banco de horas normal ou o banco de horas pequeno, não pode ultrapassar 10 horas de trabalho por dia e 44 horas semanais, independente do acordo, isso é importante lembrar. Agora, vamos para a próxima dica de direito. Próxima dica, intervalo, aquele que acontece na sua jornada, quando você para comer um lanche, para almoçar, esse também foi modificado. Como é que era? Aquelas pessoas que trabalham mais de 6 horas têm direito de ter um intervalo de no mínimo 1 hora, tá? Isso é como era, isso se manteve, porém agora existe um outro tipo de intervalo. Caso o seu empregador acorde com o seu sindicato que o seu intervalo de 1 hora pode ser diminuído, esse intervalo tem que ser no mínimo de 30 minutos. Claro que, caso haja essa redução do intervalo, o empregado também ele vai sair 30 minutos antes da sua jornada, porque o intervalo de Então, o intervalo ele era de 1 hora e ele passa a ser de 30 minutos, no mínimo 30 minutos, quando há esse acordo entre o seu empregador e o seu sindicato. Outra modificação importante, além da possibilidade de reduzir o intervalo de 1 hora para 30 minutos, é como que vai se dar o pagamento desse intervalo, caso ele não seja usufruído. A regra é que todo empregado tem direito a meia hora ou 1 hora de almoço, de lanche, enfim. Mas às vezes acontece que o empregador não considera esse intervalo e o empregado continua trabalhando. Isso não deveria ser uma prática usual, mas atualmente acaba sendo. Então o empregador ele tem que pagar essa hora, porque afinal de contas o empregado devia estar descansando e ele está trabalhando. Como é que era antes? Independente do quanto que eu tive de intervalo ou não, o meu empregador pagava 1 hora. Como é que agora o empregador vai pagar apenas aquilo que eu deixei de usufruir como descanso? Então, se em vez de 30 minutos eu tive 20 minutos de descanso, os 10 minutos que eu direito e não usufruí. Tá? Então aqui a gente teve uma grande mudança também. Agora a terceira e última dica de hoje, tá? De direito do trabalho, que teve alteração com a reforma do trabalho, é a jornada 12/36. Como que funciona essa jornada? O empregado, ele trabalha 12 horas e descansa, vai folgar por 36 horas. Como que era? Essa jornada 12/36, ela tinha que estar prevista em lei ou haver um acordo entre o empregador e o sindicato do empregado, tá? E era apenas para atividades específicas previstas em leis.
Como que ficou agora? Agora ficou mais facilitado. Agora pode ir para qualquer atividade, liberou geral, pode estar previsto em lei, em acordo entre o seu empregador e o seu sindicato, mas pode também estar previsto um acordo individual entre você, empregador, e você, empregado. Mas atenção, caso você, empregador, queira fazer essa jornada 12,56 com seu empregado, pode para qualquer atividade, pode estabelecer de forma direta com ele, mas tem que ser por escrito, não pode ser no boca a boca, tá? Agora, as vantagens que teve aqui pro empregador, tá? Quais foram? Dentro dessa jornada de 12 horas por 36, caso caia dentro de um feriado ou caso caia dentro da hora noturna, não é preciso pagar de forma diferenciada por estar o empregado trabalhando no feriado ou em hora noturna. Então, aqui foi ponto para o empregador, ele teve essa vantagem, ficou menos custoso a mão de obra para ele, mas o empregado ficou um tanto aqui prejudicado porque ele vai trabalhar no feriado e no passado ele teria direito a ganhar em dobro por estar trabalhando no feriado, hoje não mais, acabou esse tipo de pagamento. Então, hoje essas foram as dicas de direito do escritório Agente Advogados de hoje. Nós abordamos 3 dicas de direito do trabalho que tiveram alterações com a reforma trabalhista. Quais foram? Banco de horas, o intervalo dentro da jornada e a jornada 12 por 36. Semana que vem a gente vai ver mais 3, tá? Na segunda que vem. Então, fique nos acompanhando e fique por dentro das dicas de direito. Até mais! Tá? E para quem ficou curioso, o que vai ser semana que vem? Vamos falar sobre a homologação, tá? Quando há rescisão do contrato de trabalho com mais de 1 ano, que não precisa mais dessa homologação pelo sindicato. A gente vai falar para pagar as parcelas rescisórias a partir da demissão, independentemente do tipo de aviso prévio, tá? Então fique por dentro, siga-nos no Instagram, Facebook e LinkedIn. Também acesse o nosso site www.argenteadvogados.com.br e entre em contato caso você tenha alguma dúvida. Até semana que vem!